Não bastava matar seus inimigos. Era preciso humilhá-los, degradá-los, arrancar-lhes toda a dignidade antes do último suspiro. Alguns prisioneiros foram fervidos vivos, com a pele se desprendendo em pedaços enquanto ainda gritavam. Outros foram amarrados a postes e devorados por cães treinados. Alguns morreram congelados, com seus membros se partindo como vidro. Nos campos de concentração, os carrascos aperfeiçoaram cada atrocidade, desde execuções em massa com injeções letais até experimentos médicos desumanos. E quando as balas não eram uma opção, experimentavam métodos ainda mais sádicos, formas de assassinato tão horríveis que até mesmo os próprios nazistas ficaram horrorizados. Mas entre todas as atrocidades, houve uma que superou todas as outras. Um método de execução tão lento, tão atroz, que nem mesmo os fanáticos do Terceiro Reich conseguiam assistir até o fim. Qual foi o pior método de execução da Segunda Guerra Mundial? Quem o criou? E até onde os nazistas chegaram em sua obsessão por aperfeiçoar a morte? A indústria do extermínio. Como o Terceiro Reich transformou a morte em uma máquina de precisão. No final da década de 1930, enquanto o mundo ainda não imaginava a magnitude da barbárie que estava prestes a se desencadear, nos escritórios do Terceiro Reich, a morte já era planejada com precisão alemã. Não se tratava de assassinatos caóticos nem de massacres improvisados. O regime nazista entendeu que a eliminação sistemática de populações inteiras deveria ser um processo eficiente, racional e meticulosamente planejado. Como uma fábrica que otimiza sua cadeia de produção, os arquitetos do genocídio aperfeiçoaram cada elo da matança. A obsessão pela eficiência não apenas definiria o caráter do Holocausto, mas o elevaria a uma escala nunca antes vista na história humana. Em 20 de janeiro de 1942, em uma luxuosa vila às margens do lago Wannsee, ocorreu uma reunião que definiria o destino de milhões. Não era um encontro improvisado nem uma simples reunião administrativa. Não houve gritos nem discursos inflamados. Não havia soldados uniformizados nem armas à vista. Apenas homens de terno, burocratas com formação acadêmica, altos funcionários do Reich e membros da SS. 15 pessoas sentaram-se ao redor de uma mesa com o propósito de oficializar o extermínio de toda a população judaica da Europa. A ordem de Hitler já existia. A questão em debate não era se eles deveriam morrer, mas sim como fazê-lo da maneira mais rápida, econômica e eficiente possível. Reinhard Heydrich presidia a reunião com a segurança de quem sabe que tem controle absoluto. Dono de uma frieza desumana, delineou o plano com sua característica precisão burocrática. Ao seu lado, Adolf Eichmann tomava nota de cada decisão na ata oficial, um documento que, décadas depois, seria fundamental para reconstruir os detalhes daquela manhã. Na mesa também estavam presentes figuras como Wilhelm Stuckart, arquiteto das leis de Nuremberg, Erich Neumann, encarregado de integrar a economia do Reich ao processo de extermínio, Friedrich Kritzinger, do governo de Hitler, e Karl Eberhard Schöngart, oficial da Gestapo com experiência em assassinatos em massa na frente oriental. Cada um tinha seu papel na máquina da morte. O tom da discussão foi estritamente técnico. Revisaram-se números da população judaica em cada país da Europa, desde os territórios ocupados até os países ainda não conquistados. Foram calculadas rotas de transporte, a capacidade dos trens, a rentabilidade do trabalho escravo antes do assassinato e a melhor maneira de se livrar dos cadáveres. Não houve dilemas morais nem hesitações. Discutiu-se sobre seres humanos como se fossem mercadorias. Em determinado momento, Erich Neumann sugeriu que os judeus economicamente valiosos deveriam ser utilizados em trabalhos forçados antes de serem eliminados. A ideia encaixava-se perfeitamente na mentalidade do Terceiro Reich. Se a vítima ainda podia produzir, seria explorada até que deixasse de ser útil, e somente então seria assassinada. Para os nazistas, o extermínio deveria aproveitar cada recurso disponível, cada grama de força de trabalho antes de reduzir o prisioneiro a nada. A eficiência do assassinato também foi motivo de análise. Até aquele momento, os nazistas haviam recorrido principalmente a fuzilamentos em massa, especialmente na frente oriental, onde os Einsatzgruppen exterminavam comunidades inteiras. No entanto, esse método apresentava falhas. As execuções eram muito lentas,
consumiam grandes quantidades de munição e, o mais problemático para os nazistas, afetavam psicologicamente os próprios carrascos. Himmler, testemunha de uma execução em Minsk, ficou visivelmente perturbado ao ver como crianças e mulheres eram mortas a queima-roupa. Era necessário um método mais limpo, mais industrial, mais distante. Os caminhões de gás haviam sido testados com certo sucesso em Chelmno, mas não eram totalmente eficientes. O envenenamento demorava muito e os corpos se amontoavam de maneira caótica, dificultando sua eliminação. Auschwitz já havia começado a experimentar o Zyklon B em prisioneiros soviéticos, e os resultados eram promissores. Não se tratava apenas de matar, mas de fazê-lo com máxima otimização. Mas o extermínio não foi apenas obra do aparato estatal nazista. Grandes empresas alemãs participaram ativamente, não apenas fornecendo materiais, mas também projetando tecnologia para otimizar a matança. A IG Farben, a poderosa corporação química, foi uma das mais envolvidas na máquina da morte. Além de fabricar o letal Zyklon B utilizado nas câmaras de gás, também explorou o trabalho escravo em suas fábricas, chegando a construir um complexo industrial ao lado de Auschwitz para garantir um fornecimento constante de mão de obra. Milhares de prisioneiros morreram trabalhando em condições desumanas para a produção de borracha sintética e combustível. A Siemens, símbolo da engenharia alemã, também tirou proveito do Holocausto. Suas fábricas utilizavam prisioneiros dos campos de concentração, submetendo-os a jornadas exaustivas na produção de equipamentos elétricos, enquanto projetava sistemas de telecomunicações para as instalações da SS. A empresa chegou a planejar a construção de câmaras de gás controladas eletronicamente, embora esse projeto nunca tenha se concretizado. A Topfensöhne, uma empresa de construção, desempenhou um papel crucial na eficiência do genocídio. Foram os projetistas dos fornos crematórios que operavam em Auschwitz, Buchenwald e outros campos de extermínio. Seus engenheiros trabalharam de perto com a SS para desenvolver fornos capazes de incinerar corpos em ritmo acelerado, maximizando a capacidade de eliminação de cadáveres. Em Auschwitz, sua tecnologia permitia reduzir as cinzas até 4.756 corpos por dia. Outras empresas, como a Krupp e a Daimler-Benz, beneficiaram-se do trabalho escravo, utilizando prisioneiros de guerra e deportados em suas fábricas. A lógica era sempre a mesma. Cada trabalhador escravizado representava uma redução nos custos de produção, e quando seu corpo já não resistia, simplesmente era substituído por outro. Os contratos entre o governo nazista e essas corporações eram altamente lucrativos. As empresas não apenas aceitavam participar do Holocausto, como também competiam entre si para conseguir contratos com o Reich. Em alguns casos, os próprios engenheiros que projetavam a infraestrutura do extermínio visitavam os campos para fazer ajustes e melhorar a produtividade do processo de eliminação. Quando a guerra terminou, a maioria dessas empresas continuou operando normalmente. Alguns executivos foram julgados em Nuremberg, como os diretores da IG Farben, condenados a penas leves, apesar de sua participação em crimes de guerra. A empresa foi dissolvida, mas suas antigas subsidiárias, como Bayer e BASF, sobreviveram e prosperaram no pós-guerra. Outros empresários, como os da Topf e Söhne, nunca enfrentaram a justiça. A Conferência de Wannsee não foi a origem do Holocausto, mas sim seu ponto de virada. O que até então eram massacres dispersos, fuzilamentos e deportações desorganizadas, transformou-se em uma máquina industrial projetada para matar com a máxima eficiência. E nessa máquina, a indústria alemã desempenhou um papel fundamental. Empresas privadas ajudaram a transformar o genocídio em uma operação precisa, lucrativa e meticulosamente calculada. Os participantes deixaram a vila de Wannsee sem nenhum sinal de culpa. Não haviam matado ninguém com as próprias mãos. Não haviam disparado um único tiro. Apenas haviam projetado o processo que outros executariam. Antes de partir, brindaram com conhaque. O Holocausto acabava de se tornar uma máquina de precisão. As execuções mais sádicas e experimentais do Terceiro Reich. As atrocidades cometidas pelo Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial não se limitaram apenas à perseguição e ao extermínio sistemático de milhões de pessoas, mas também incluíram uma série de execuções caracterizadas por uma crueldade
e um sadismo que escapam a qualquer lógica humana. A morte não foi apenas um ato de guerra, nem uma consequência da brutalidade dos campos de concentração. Em muitos casos, tornou-se uma forma de entretenimento, uma exibição de poder absoluto onde a tortura e o sofrimento eram infligidos com uma meticulosidade arrepiante. Não bastava assassinar. Era preciso transformar a morte em um espetáculo, em uma demonstração de domínio sobre a vítima, em um processo que a despojasse de toda a dignidade antes de lhe tirar a vida. Entre os episódios mais aterradores dessa lógica perversa estão os massacres perpetrados por unidades especiais da SS e da Gestapo, que em muitos casos agiram com uma brutalidade que até mesmo dentro do próprio regime nazista era considerada excessiva. Um exemplo disso é a Brigada Dirlewanger, comandada por Oskar Dirlewanger, um homem cujo sadismo era conhecido até mesmo entre as fileiras nazistas. Sua unidade, composta por criminosos violentos libertados da prisão, recebeu a tarefa de esmagar a resistência na Frente Oriental e na insurreição de Varsóvia. No entanto, seus métodos estavam longe de ser simples operações militares. Na Bielorrússia, a Brigada Dirlewanger trancou centenas de mulheres e crianças em celeiros, as cobriu com gasolina e incendiou os edifícios. Enquanto o fogo devorava suas vítimas, os soldados atiravam naqueles que tentavam escapar, transformando o massacre em uma espécie de jogo sádico. Em Varsóvia, os membros da unidade estupravam mulheres antes de executá-las, matavam crianças espancando-as contra as paredes e mutilavam prisioneiros por puro prazer. A brutalidade dessa unidade era tal que até mesmo oficiais da Wehrmacht, acostumados à violência da guerra, reclamaram de seu comportamento. No entanto, Dirlewanger continuou contando com o apoio da SS até o colapso do Terceiro Reich. Mas a barbárie não surgiu apenas de figuras abertamente sádicas. Em algumas ocasiões, os responsáveis por execuções em massa eram homens comuns, burocratas sem histórico prévio de violência, que simplesmente obedeciam ordens. Um dos casos mais assustadores é o do Batalhão 101 da Polícia da Ordem, uma unidade de reserva composta por homens de meia-idade sem experiência militar significativa. Em julho de 1942, essa unidade recebeu a ordem de exterminar toda a população judaica da aldeia polonesa de Józefov. Seu comandante, Wilhelm Trapp, não era um fanático. Disse que até chorou ao transmitir a ordem aos seus homens. Disse-lhes que se alguém não quisesse participar da execução, poderia se afastar. Mas a maioria não o fez. Durante horas, esses policiais atiraram em centenas de homens, mulheres e crianças na floresta próxima. Obrigavam-nos a se ajoelhar diante de valas comuns e lhes davam um tiro na nuca. Aqueles que se recusaram a participar nas primeiras horas do massacre acabaram cedendo à pressão do grupo e executando prisioneiros. No final do dia, quase todos haviam assassinado com suas próprias mãos. Não eram sádicos nem criminosos de guerra experientes. Eram homens comuns que, em um contexto de obediência e pressão social, se transformaram em carrascos. Nos campos de concentração, o assassinato em massa nem sempre foi um processo eficiente. Em alguns casos, os guardas da SS improvisavam métodos de execução projetados para causar o máximo sofrimento possível. Em Mauthausen, uma prática particularmente cruel tornou-se uma rotina macabra: o salto do paraquedista. Os prisioneiros eram levados até a pedreira do campo e obrigados a se jogar de um penhasco de mais de 40 metros de altura. Se recusassem, eram empurrados sem hesitação. Em algumas ocasiões, os guardas transformavam o espetáculo em um jogo, obrigando os prisioneiros a cantar hinos nazistas antes de saltar ou jogando-os em grupo para ver quem sobreviveria por mais tempo. Às vezes, quando um prisioneiro não morria ao atingir as rochas, os guardas desciam e o matavam a golpes. Em outros campos, foram testados métodos ainda mais aterradores. Em Sachsenhausen, um oficial da SS chamado Kurt Ecarius treinou cães para despedaçar prisioneiros vivos. Em algumas ocasiões, os guardas soltavam os animais no meio de um grupo de prisioneiros e faziam apostas sobre qual deles cairia primeiro. Os cães eram treinados para atacar o rosto e o pescoço, garantindo uma morte lenta e dolorosa. Nos campos de extermínio, onde a morte se tornou uma rotina metódica, alguns comandantes e guardas encontraram maneiras de transformar o assassinato
em um espetáculo de puro sadismo. A brutalidade não se limitava às câmaras de gás ou aos fuzilamentos em massa. Em muitos casos, os carrascos decidiam experimentar a resistência do corpo humano ao sofrimento extremo, improvisando métodos de execução que pareciam projetados não apenas para matar, mas para prolongar a agonia das vítimas. Em Sobibor e Treblinka, alguns prisioneiros foram jogados vivos em valas comuns, cheias de cadáveres em decomposição, e obrigados a permanecer lá até que chegasse sua vez de serem executados. Há testemunhos de sobreviventes que lembram como os mais infelizes, presos entre os corpos em decomposição, tentavam se manter de pé, suportando o cheiro insuportável e a visão dos vermes que devoravam os cadáveres ao seu redor. Para alguns, a morte chegou antes do tiro, vítimas de asfixia, desespero ou ataques de pânico incontroláveis. Em algumas ocasiões, os prisioneiros mais fortes eram forçados a pisotear os corpos de seus próprios companheiros para abrir espaço nas valas, um ato de degradação final antes de sua própria execução. Em outros casos, utilizavam-se métodos de tortura particularmente cruéis antes da execução. A criatividade macabra dos carrascos não tinha limites. Em Stutthof, os prisioneiros começaram a ser assassinados com injeções de gasolina no coração. A morte não era instantânea. As vítimas convulsionavam, sofriam espasmos agônicos e morriam após vários minutos de sofrimento extremo, enquanto os guardas observavam com uma curiosidade quase científica, anotando quanto tempo cada indivíduo levava para sucumbir. Em alguns experimentos, os nazistas alteravam a quantidade de gasolina injetada para ver se pequenas doses prolongavam a agonia. A pele dos prisioneiros adquiria um tom arroxeado enquanto o veneno percorria suas veias, provocando uma dor insuportável por dentro. Quando a escassez de recursos dificultava a administração do veneno, utilizavam-se substitutos como o ácido carbólico, uma substância altamente tóxica que queimava os órgãos internos antes de causar a morte. A injeção era aplicada diretamente no coração ou na veia jugular, e os carrascos se divertiam observando como as vítimas se agarravam desesperadamente aos últimos segundos de vida, com os músculos se contraindo em espasmos incontroláveis. Mas a crueldade não se limitava aos métodos químicos. Em alguns campos, os nazistas transformaram a morte em uma espécie de jogo macabro. Há relatos de prisioneiros obrigados a lutar entre si até a morte, com a promessa de que o vencedor seria executado de forma rápida, enquanto o perdedor sofreria uma tortura prolongada. Em outros casos, realizavam-se execuções aleatórias para semear o terror. Os guardas ordenavam que um grupo de prisioneiros cavasse uma cova e, sem aviso prévio, atiravam neles um por um, enquanto os demais observavam, sem saber quando chegaria sua vez. Em Treblinka, há registros de prisioneiros que eram forçados a se ajoelhar em fila, enquanto um oficial da SS atirava na nuca de cada um com precisão meticulosa. Os corpos caíam em cadeia, formando pilhas de cadáveres que os sobreviventes tinham que empilhar antes que o próximo grupo de vítimas ocupasse seu lugar. A monotonia da morte tornou-se uma rotina para os carrascos, que executavam centenas de pessoas por dia, sem demonstrar a menor emoção. O inverno também se tornou uma arma para os nazistas. Em alguns campos, os prisioneiros eram obrigados a permanecer nus sob temperaturas abaixo de zero até que seus corpos congelassem lentamente. Em Auschwitz, testemunhas descreveram como os guardas jogavam água sobre os prisioneiros em meio a tempestades de neve para acelerar o congelamento, transformando seus corpos em estátuas de gelo que permaneciam de pé até finalmente colapsarem. Para alguns carrascos, a tortura não terminava com a morte. Em mais de um caso, os cadáveres das vítimas eram mutilados ou usados para treinar os novos recrutas da SS, que praticavam golpes de baioneta ou tiros a queima-roupa nos corpos inertes antes de serem jogados nas valas comuns. Durante os últimos dias do Terceiro Reich, quando a derrota era iminente e o desespero tomava conta das fileiras nazistas, as execuções tornaram-se ainda mais caóticas e brutais. A estrutura disciplinada e meticulosa do extermínio sistemático desmoronou, dando lugar a uma espiral de violência descontrolada. As execuções já não respondiam apenas à lógica da solução final, mas tornaram-se uma ferramenta de retaliação, pânico e destruição irracional.
Oficiais da SS, membros da Gestapo e comandantes de campos de concentração começaram a assassinar indiscriminadamente, fosse para encobrir provas, eliminar testemunhas ou simplesmente descarregar sua frustração diante do colapso do regime. Em Berlim, nas semanas que antecederam a queda da cidade, a Gestapo transformou as estações de metrô em matadouros. À medida que o Exército Vermelho avançava e o pânico tomava conta da população, qualquer pessoa suspeita de deserção, derrotismo ou traição era executada no ato. Milhares de civis, soldados alemães e prisioneiros políticos foram assassinados em túneis e corredores subterrâneos, muitos deles sem sequer saber a razão exata de sua condenação. Em alguns casos, as execuções foram realizadas de maneira tão improvisada que os corpos se acumulavam em pilhas até o teto, bloqueando os acessos e obrigando os carrascos a transferir os assassinatos para outras áreas da cidade. Não havia tempo para julgamentos ou interrogatórios. Os verdugos operavam sob ordens diretas dos líderes nazistas que ainda permaneciam em Berlim, os quais, refugiados no bunker da chancelaria, emitiam ordens de extermínio em meio à loucura final do Reich. A paranoia atingiu um nível tal que até mesmo membros do próprio partido nazista começaram a ser executados por suspeita de deslealdade. Nos últimos dias de abril de 1945, soldados da SS invadiram a prisão de Lehrterstrasse e assassinaram mais de 500 prisioneiros políticos, temendo que pudessem ser libertados pelos soviéticos. Muitos desses prisioneiros eram antigos oficiais da Wehrmacht, acusados de terem participado do fracassado atentado contra Hitler em julho de 1944. A purga também atingiu civis acusados de ouvirem rádios estrangeiras ou de não demonstrarem entusiasmo suficiente pela defesa da cidade. O desespero nazista refletia-se na brutalidade dessas execuções. Em alguns casos, as vítimas foram enforcadas em postes de luz com cartazes que diziam traidor ou covarde, como advertência para os demais. Enquanto isso, nos campos de concentração que ainda funcionavam, os nazistas tentavam apagar as provas de seus crimes, assassinando os prisioneiros restantes da forma mais rápida e brutal possível. Em Dachau, os prisioneiros foram fuzilados em massa à medida que os aliados se aproximavam. Em uma tentativa de acelerar o processo, alguns guardas faziam com que as vítimas se formassem em grandes grupos antes de abrir fogo com metralhadoras, deixando centenas de cadáveres empilhados em pátios e barracões. Em outros campos, os fornos crematórios foram levados ao limite de sua capacidade, com os verdugos lançando corpos ainda com sinais de vida no fogo para não perder tempo com execuções convencionais. Em Mauthausen, alguns prisioneiros foram forçados a entrar nas câmaras de gás sem sequer fechar corretamente as portas, o que fez com que o gás vazasse para o exterior e os próprios carrascos sentissem os efeitos da intoxicação. Em Ravensbrück, um campo de concentração predominantemente feminino, as últimas execuções foram realizadas com tanta pressa desesperada que algumas vítimas foram jogadas vivas em valas comuns antes de receberem o tiro de misericórdia. Testemunhas sobreviventes relataram como, nos dias finais, os guardas já não se preocupavam em garantir que as vítimas estivessem mortas antes de cobrir os corpos com terra. O caos e a improvisação substituíram a meticulosidade com que o Holocausto havia sido conduzido até aquele momento. Em outros campos, como Sachsenhausen e Buchenwald, os nazistas ordenaram a destruição de documentos e registros antes de iniciarem os últimos massacres. O Sonderkommando, as unidades de prisioneiros forçados a lidar com os cadáveres nos campos de extermínio, foram eliminados quase totalmente para evitar que testemunhassem sobre o que haviam visto. À medida que o colapso do Terceiro Reich se tornava inevitável, algumas unidades da SS tentaram fugir, deixando para trás cenas de horror absoluto. Em alguns casos, os prisioneiros foram abandonados em barracões selados, sem comida ou água, esperando que morressem de inanição antes da chegada dos aliados. Em Bergen-Belsen, a situação tornou-se tão desesperadora que, quando os britânicos libertaram o campo, encontraram milhares de cadáveres espalhados pelo chão e sobreviventes em condições tão deploráveis que muitos morreram mesmo após serem resgatados. O desespero dos nazistas não apenas significou o extermínio final de milhares de vítimas,
mas também evidenciou a absoluta indiferença pela vida humana que caracterizou todo o regime. O último ato de crueldade do Terceiro Reich não ocorreu nos campos nem nas estações de metrô, mas sim nas estradas e florestas da Alemanha e da Polônia. Nas chamadas Marchas da Morte, dezenas de milhares de prisioneiros foram forçados a caminhar centenas de quilômetros sob temperaturas extremas, sem comida nem descanso, com o único objetivo de impedir que caíssem nas mãos dos aliados. Aqueles que não conseguiam acompanhar o ritmo eram executados no caminho, e seus corpos eram abandonados nas valas ao longo da estrada. Alguns sobreviventes relataram como os guardas nazistas se divertiam atirando nos prisioneiros que desabavam, enquanto outros eram devorados vivos por cães treinados para atacar aqueles que tentassem escapar. As Marchas da Morte foram o epílogo mais cruel de um genocídio que, até seu último instante, caracterizou-se por seu sadismo, sua brutalidade e sua absoluta falta de humanidade. O método mais brutal, a asfixia pelo escape de gases de tanque. O Holocausto não foi apenas uma máquina de extermínio, mas um processo de experimentação constante para otimizar a morte. Antes que as câmaras de gás de Auschwitz e Treblinka estabelecessem um modelo definitivo, os nazistas testaram métodos mais rudimentares, alguns dos quais se revelaram ainda mais aterrorizantes. Entre eles, a execução por meio de caminhões de gás fechados destacou-se como uma das formas mais brutais de assassinato em massa, um método em que a morte chegava lentamente, entre gritos sufocados, na escuridão de um compartimento hermético. O princípio por trás desse sistema era tão simples quanto cruel. Tratava-se de caminhões com compartimentos selados nos quais os gases de escape do motor eram redirecionados para o interior, asfixiando as vítimas com uma mistura letal de monóxido de carbono e dióxido de carbono. Ao contrário das câmaras de gás fixas, onde a morte era relativamente rápida, os prisioneiros dentro dos Gaswagen podiam levar até 30 minutos para morrer. Tudo dependia da temperatura externa e do desempenho do motor. No inverno, quando o frio retardava a combustão, a agonia se prolongava ainda mais. O campo de extermínio de Chelmno foi o primeiro a adotar esse método em larga escala. Lá, milhares de judeus, prisioneiros de guerra soviéticos e dissidentes políticos foram assassinados dentro desses veículos, mas não foi o único lugar onde foram utilizados. Na frente oriental, os Einsatzgruppen os implementaram para exterminar comunidades inteiras sem a necessidade de fuzilamentos. A principal vantagem, sob a ótica nazista, era a automatização do assassinato. Os carrascos apenas precisavam fechar as portas e ligar o motor. Não havia tiros, não havia contato físico com as vítimas. A morte tornava-se mais distante, mais mecânica, mais industrial. Mas a brutalidade dos caminhões de gás não residia apenas no mecanismo de execução, mas também nas condições em que ocorria. Dentro do compartimento, a falta de oxigênio desencadeava o pânico em questão de minutos. Sobreviventes da primeira fase do gaseamento descreveram como os corpos ficavam empilhados caoticamente, com as marcas do desespero gravadas em seus rostos. Os mais fortes subiam sobre os mais fracos em um instinto de sobrevivência para alcançar algum ar. Alguns caminhões chegaram ao destino com pessoas ainda agonizando dentro. Os carrascos, habituados ao procedimento, abriam as portas e deixavam os corpos caírem como se fossem carga inerte. O desenvolvimento desse sistema de extermínio não surgiu nos campos de concentração, mas nos hospitais psiquiátricos alemães. Antes da solução final, o regime nazista implementou o programa Action T4, projetado para eliminar pessoas com deficiências físicas e mentais. Nesses centros, médicos nazistas testaram diversas formas de assassinato, desde injeções letais até câmaras de gás improvisadas. Foi nesses experimentos que se aperfeiçoou a ideia de usar os gases de escape de um motor para causar a morte por asfixia. Walter Rauff, um alto oficial da SS, foi um dos principais arquitetos desse sistema. Ele projetou e supervisionou a implementação dos caminhões de gás na frente oriental. Rauff entendeu que a execução deveria ser eficiente, mas também psicologicamente tolerável para os carrascos. Relatórios capturados pelos aliados após a guerra revelam que os motoristas desses caminhões apresentavam queixas não pelo ato de matar, mas pelas dificuldades logísticas que enfrentavam.
O fedor era insuportável. Fluidos corporais infiltravam-se pelo chão do compartimento e impregnavam a carroceria. Para resolver esse problema, os nazistas instalaram grades no piso dos caminhões, permitindo que o sangue e outros resíduos escorressem antes da limpeza. Nem todos os corpos eram examinados antes de serem descartados. Alguns eram jogados em valas comuns quando ainda apresentavam sinais de vida. Em certos casos documentados, os prisioneiros que não morreram no caminhão foram enterrados vivos, cobertos de terra entre os cadáveres. Embora brutal, esse método de execução apresentava desvantagens técnicas. O motor precisava permanecer ligado por longos períodos, o que causava frequentes falhas mecânicas. Além disso, a quantidade de vítimas que podiam ser mortas em cada operação era menor em comparação com as câmaras de gás fixas de Auschwitz e Treblinka. Por essas razões, os nazistas o abandonaram progressivamente em favor de métodos mais eficientes. Walter Hauff, o homem que aperfeiçoou os caminhões de gás, nunca enfrentou a justiça. Após a guerra, fugiu para a América do Sul e viveu no Chile até sua morte em 1984. Apesar de múltiplos pedidos de extradição, nunca foi julgado por seus crimes. Seu legado, no entanto, transcendeu o Holocausto. Documentos desclassificados indicam que seu conhecimento sobre métodos de execução foi consultado por regimes ditatoriais na América Latina décadas depois. O uso dos caminhões de gás representa uma fase intermediária na evolução da máquina de extermínio nazista. Não foi o método mais rápido nem o mais eficiente, mas certamente um dos mais aterrorizantes. Cada morte dentro desses compartimentos selados ocorreu na escuridão, em meio a gritos que ninguém ouviu, no interior de um veículo que continuava avançando como se apenas transportasse mercadorias.